Queridos, eu estou muito feliz, né? Eu creio que todos nós podemos também dizer o mesmo, porque Deus tem nos visitado nesses dias, né? Foram dias de uma grande visitação de Deus nas nossas vidas, não só no final de semana passado, mas durante toda a semana. Sentimos muito a presença de Deus em tudo que aconteceu aqui na casa de Deus. Quando o servo do Senhor, pastor Geraldo, vem, eu fico muito feliz com a manifestação dos dons espirituais que Deus concede ao seu servo para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Muitas pessoas foram abençoadas aí com as revelações que foram trazidas pela ação do Espírito Santo. Eu fico muito feliz com tudo isso que acontece. Duas coisinhas me deixam triste. Primeiro, ouvir de pessoas assim: pastor, quando é que o pastor Geraldo vem de novo? Não sei. Quando ele vier a gente volta para a igreja. Ou seja, as pessoas só vêm na igreja quando tem profeta, só vêm na igreja quando tem revelação, né? Dá a impressão que os outros obreiros que estão aqui servindo não tem nada de Deus para passar. Está errado. Esse tipo de atitude é um erro, né? Também existe outro erro, vamos dizer assim, no outro polo, que é aquelas pessoas que, eu não sei se o pastor Geraldo é de Deus, estou meio na dúvida e não vou, não participo, é diferente demais. Também é um erro, né? Nós temos que entender. Eu falo para os irmãos, conheço o pastor Geraldo há mais de 10 anos, e o homem, para ele estar aqui naquele final de semana passado, ele venceu 2 AVCs, uma perna com trombose, câncer de próstata, né? Covid, passou por tudo isso. Está vivo por quê? Porque Deus quis, porque Deus tem obra a realizar. Eu acompanhei tudo isso, irmãos, na vida do pastor Geraldo, porque a gente não perde contato. Então ele falou: pastor Gaudilei, eu estou tranquilo. Na época que ele ficou bem ruim mesmo, ele falou: eu estou orando a Deus, se Deus falar que é hora de ele me levar, eu vou embora. Se Deus falar que Ele vai me curar para me usar, então Ele vai me curar. Por quê? Porque os médicos falaram para ele que ele não tinha solução. O que ele falou para os médicos? Vou falar com o papai. O papai resolveu, né? O papai é Deus. Então o papai dele é o teu papai, é o meu papai, é o nosso pai, que cuida da gente do mesmo jeito. Então eu tenho muita amizade com o pastor Geraldo, e a gente divide bem as coisas, né? Então aqui nós temos que entender o seguinte, irmãos: essa igreja, quem conduz ela aqui é o Espírito Santo, e vamos dizer assim, Deus me deu essa liderança para conduzir essa igreja como pastor dessa igreja. Então aqui a gente está conduzindo debaixo da direção que o Espírito Santo nos dá. Então conto com os irmãos aqui, né? Não só quando tem profeta, não só quando tem revelação, né? Nós temos que entender que Deus revela de várias maneiras, né? Deus revela através da palavra, Deus usa outras pessoas com dom de revelação, Deus também me usa nesse dom, mas não na mesma dimensão que usa o pastor Geraldo, como usa outras pessoas aqui. E esses dias foram tremendos. Eu tive a oportunidade de estar ajudando o pastor Lucas a evangelizar aí algumas pessoas da casa dele. Inclusive fomos fazer o batismo no sábado, no dia da trilha, e o marido da jovem que eu batizei, ele ainda não se converteu, porque eu profetizo conversão naquela vida, e o pai dele é ligado a Umbanda, Candomblé e tudo mais. O que aconteceu, irmãos? Presta atenção. Eu tive que fazer esses batismos com todo cuidado, porque as pessoas da família do Lucas que eu batizei foram envolvidas muito forte com essa situação. E aí eu derramei 1 litro de óleo ungido no rio. A água ficou ungida, né? O homem, o marido da mulher, ele foi lá e bateu a água com óleo na cabeça. Ele ficou possesso na hora. Ele bateu a água já. E aí nós tivemos que batizar as mulheres e fazer um trabalho de libertação ali na beira do riacho. E lá era um ambiente que tinha muitas obras, né, de macumba espalhada em tudo que é lugar. E outra coisa, quando eu saí de lá, a dona, a senhora que tem as casas lá e que faz lá vamos dizer assim, franquia ali a entrada para a trilha, né, que você tem que pagar um valorzinho lá de R$10. Ela falou: pastor, o senhor não vai embora sem orar pela minha família.
Eu ainda fiquei 40 minutos lá, depois que eu saí da trilha, porque a mãe dela estava acamada, eu tive que orar pela mãe dela, a filha dela confessou Jesus Cristo, eu saí de lá, ela confessou Jesus com o compromisso de batizar e congregar na Assembleia de Deus, que fica ali perto, e orei pela senhora. Então, irmãos, foi tremendo, porque fizemos a obra de várias maneiras. Então foi um dia assim que Deus derramou, né? E fora a comunhão que os nossos jovens e adolescentes tiveram juntos aí. Então eu estou dando esse relato breve para os irmãos entenderem que foi uma semana proveitosa. Sexta-feira aqui o culto de libertação, Deus derramou muita unção, né? Quem estava aqui na sexta-feira? Foi bênção ou não foi, irmãos? Tremendo. E assim os outros cultos também. Culto de quarta-feira, irmão Vitor aí, ó, escondidinho ali, ó, trouxe uma palavra abençoadíssima da parte do Senhor. Então Deus está levantando pessoas, Deus está levantando obreiros, Deus está aumentando, expandindo a igreja física dele neste lugar. Então toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor. E hoje é noite de ceia. Eu quero que você abra a sua Bíblia, meu querido, que está aqui nessa noite, lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Quem achou, dá um glória aí. Glória a Deus. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Os irmãos acompanhem aí comigo a leitura da palavra com suas Bíblias abertas. E também temos o recurso agora, né? Temos chiques, né? Agora tudo é projetado no telão. Então vamos lá. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Queridos, a pergunta é: Deus pode contar com você, como Ele pôde contar com Jesus? Pergunta para o seu irmão: Deus pode contar com você? Com quem Deus pode contar para estabelecer um plano, ou uma ação de cura, de libertação, de salvação sobre a terra? Com quem Deus pode contar para que Ele possa operar, curando, libertando, salvando vidas? Porque o coração do nosso Deus é um coração cheio de amor, e Ele ama as pessoas. Deus é um Deus que gosta de gente. Por quê? Porque as pessoas que Ele criou, e que a gente usa o termo gente para tratar com as pessoas, foram criadas à sua imagem, à sua semelhança. Ele nos criou, Ele nos fez. Nós nos perdemos, mas Ele não desistiu de nós. Ele não desistiu de você, Carlinhos, não desistiu de mim, não desistiu de cada um de nós que estamos aqui nessa noite. E Ele desenvolveu um plano de salvação, um plano de cura, um plano de libertação, para nos atrair para Ele. E Ele precisou contar com
com Jesus. Nós estamos aqui para celebrar a ceia, momento quando nós pensamos de uma maneira mais enfática na cruz do Calvário, no sacrifício, no corpo ensanguentado e pregado na cruz. Momento quando nós pensamos no sangue vertido, no significado que tudo isso tem para a nossa vida hoje. Mas eu quero trazer essa palavra para nós, para o nosso coração. Eu quero interiorizar isso em mim e em você nessa noite. Com quem Deus pode contar, para que Ele possa estabelecer salvação, cura, libertação sobre a face da terra. E eu encontrei algumas respostas para essa pergunta, em Cristo Jesus. E a primeira resposta que o Senhor me falou, que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que Deus, Ele quer contar, Ele pode contar com aquelas pessoas que entendem que uma vida consagrada a Deus, ela tem mais poder de influência, de transformação, do que uma multidão de vidas vividas de qualquer jeito, ou vividas de qualquer maneira. Então vou repetir, uma vida consagrada a Deus, ela tem mais poder de influência, mais poder de transformação espiritual na terra, do que uma multidão de vidas que estão vivendo de qualquer jeito. E aí eu faço outra pergunta: como você está vivendo a sua vida cristã? De forma consagrada a Deus, ou você está vivendo a vida cristã de qualquer jeito? Como que você está vivendo a vida cristã? De forma consagrada ou de qualquer jeito? Quem vive a vida cristã de forma consagrada a Deus, querido, se torna exemplo para outras pessoas. Quem vive a vida consagrada, ou uma vida consagrada a Deus, se torna referencial de Deus para outras pessoas. Quem vive uma vida consagrada a Deus, é honrado por Deus, recebe honra da parte de Deus. Foi isso que Jesus recebeu. Ele recebeu honra, porque diz a palavra de Deus que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Não há nome mais elevado que o nome de Jesus. Isso é honra. Honra ao mérito, honra a tudo aquilo que o Filho fez. Quem tem uma vida consagrada será honrado pelo Senhor na terra, e também será honrado pelo Senhor nos céus. Porém, quem vive uma vida cristã de qualquer jeito, quem vive a vida cristã de qualquer jeito, muitas vezes vai perder a humildade, vai se entregar à vanglória, ao orgulho, vai se entregar às contendas, vai se entregar às brigas, às dissensões. Quem vive a vida cristã de qualquer jeito, vai ser corrigido pela palavra de Deus, receberá a palavra de correção, e será chamado a olhar mais para Jesus do que para os seus próprios interesses pessoais. Vou repetir: quem vive a vida cristã de qualquer jeito perde a humildade, fica orgulhoso, fica arrogante, fica briguento, fica contencioso, se torna egoísta, é corrigido pela palavra, é chamado a olhar mais para Jesus do que para os seus próprios interesses, porque é isso que o texto diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não considere cada um o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros. Ou seja, essa palavra, ela foi ministrada pelo apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, dentro de um contexto de briga, de contenda, de exaltação do ego, de exaltação humana, de egocentrismo, de falta de humildade nos corações. E a recomendação de Deus através do apóstolo Paulo para essas pessoas é: olhem para Jesus, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque, irmãos, Jesus é a cura para a nossa vida mal conduzida. Jesus é a cura para a nossa vida mal empregada. Jesus é a cura para um caráter deturpado. Jesus é a cura para sentimentos malignos que muitas vezes estão dentro de nós. Jesus é a cura perfeita, irmãos, para quem quer viver uma vida nova e um relacionamento de paz com Deus.
Só existe paz com Deus, só existe cura para a alma em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que Jesus foi honrado pelo Pai, porque Ele honrou o Pai. O Filho foi honrado pelo Pai, por quê? Porque o Filho honrou o Pai. Quem é filho de Deus aí? Você quer ser honrado pelo Pai? Quem quer ser honrado pelo Pai? Honre o Pai. Você quer ser honrado pelo Pai? Honre o Pai. Honre o Pai no momento que você estiver passando pela dor, pelo sofrimento. Honre o Pai quando você estiver carregando situações pesadas nos seus ombros. Quando você estiver diante das lutas, honre o Pai. Honre o Pai diante das suas tentações, porque você é tentado. Você é tentado a mentir, você é tentado a se irar, você é tentado a ser desonesto, muitas vezes. Você é tentado de várias maneiras. Honre o Pai. Honre o Pai diante das suas tentações. Honre o Pai quando as pessoas te criticarem, quando as pessoas te julgarem injustamente. Honre o Pai. Honre o Pai quando todo mundo der as costas para você. Honre o Pai. Honre o Pai quando todo mundo te abandonar. Honre o Pai. Honre o Pai quando você for traído, quando você for traída. Honre o Pai. Honre o Pai. Honre o Pai diante das lutas. Honre o Pai diante das tentações. Honre o Pai diante da dor. Honre o Pai, porque o Pai vai te honrar. O Pai vai te honrar. Amém, igreja? Honre o Pai. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Uma vida consagrada a Deus tem mais poder de influência, de transformação, do que uma multidão de vidas vividas de qualquer jeito. Se você observar o texto, está dizendo assim: tende em vós. O pronome vós, ele é empregado para uma pessoa ou para várias pessoas? Várias. Toda vez que você vê vós, nós, eles, é vários. Então, aqui está dizendo o seguinte: vós, multidão, vós, a maioria, vós, tende em vós o sentimento que houve em Cristo. Cristo é um. Aqui está dizendo, o um é a base para a multidão. Uma vida consagrada, influenciando uma multidão de pessoas. Uma vida consagrada sendo o exemplo para uma multidão de pessoas. Uma vida consagrada sendo o referencial para uma multidão de pessoas. Não está definindo o número de pessoas. Vós pode ser milhões, milhares, bilhões de pessoas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Uma vida. Uma vida. A vida de Jesus é o referencial perfeito da vida consagrada a Deus que Ele quer que nós vivamos, irmãos. O ideal de Deus é que nós, a exemplo de Jesus, sejamos filhos e filhas que possamos ser copiados. Vou repetir: a exemplo de Jesus, o ideal de Deus para mim e para você é que nós sejamos pessoas, vidas que possam ser copiadas, seguidas, imitadas. Já parou para pensar nisso? Quem é pai aí? Tem que levantar a mão também, né? Se seu filho for te imitar, vai dar bom ou vai dar ruim? Perguntinha, né? Capciosa do pastor, né? Se seu filho for te imitar, vai dar tudo certo ou não vai dar tudo certo? E aí, mãe, se sua filha for te imitar, como é que fica, né? Se você, que é membro dessa igreja batista em Itatiaia, as pessoas lá de fora forem te imitar, o que vai dar? Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai ser legal ou não vai ser legal? Então Deus, Ele quer que nós olhemos para Jesus e entendamos o que o apóstolo Paulo diz:
O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi muito corajoso quando ele disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele estava dizendo o seguinte: gente, é o seguinte, se eu estou andando certo é porque eu estou imitando alguém. Se eu estou tendo condição de ser imitado é porque eu estou imitando alguém. A pessoa que eu estou imitando é Jesus. É Jesus. Você não pode tirar os olhos de Jesus, irmãos. Você não pode tirar a sua atenção de Jesus. O que o Rodrigo ministrou aqui no início? O ramo só dá fruto se ele estiver fixado aonde? Na videira. Porque, irmãos, um ramo cortado, ele não recebe a vida que está fluindo através da videira. Não tem vida. Para mim dar fruto, para você dar fruto, a gente tem que estar firmado naquele que nos dá poder para dar fruto, naquele que nos dá vida para dar fruto, que é Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Para fazer a diferença na vida dos outros, a exemplo de Jesus, eu tenho que ter uma comunhão com Deus. Presta atenção nisso. Eu tenho que ter uma comunhão com Deus que faça a diferença na minha vida. Como é que eu quero fazer diferença na vida dos outros, se eu não tenho uma comunhão com o Pai que faz a diferença na minha vida? Jesus, para ele poder influenciar toda a multidão de pessoas que ele influenciou no passado, influencia ainda hoje, ele teve que ter uma comunhão muito íntima com o Pai. Se você olhar lá em Marcos 1,35, diz que Jesus, pela madrugada, antes do sol nascer, ele ia ter com o Pai. Ele não saía para pregar, ele não saía para proclamar o Evangelho sem estar com o Pai. Primeiro o Pai, depois os outros. Primeiro eu tenho que estar com o Pai, para que eu possa estar com as pessoas e fazer a diferença. Porque Jesus, como homem, ele sabia que a fonte do poder era o Pai. Eu e você não podemos nos esquecer que a fonte do poder é o Pai. Nós não podemos esquecer do valor de oração na nossa vida. O que você faz quando você acorda de manhã? Pastor, eu já saio dando butinada em todo mundo, né? Não. O que eu faço quando eu acordo de manhã? Irmãos, eu não faço nada sem antes me ajoelhar e falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso entrar na presença de Deus cedo, colocar todo o meu dia nas mãos de Deus. Todas as situações que eu vou enfrentar, que eu nem sei ainda que eu vou enfrentar, mas já coloco diante de Deus. Isso eu faço todo dia, irmãos, todo dia. A gente tem que procurar o Pai antes de procurar os outros. Porque se você procurar o Pai primeiro, você não vai procurar o médico. Amém, irmãos? Se você procurar o Pai primeiro, você não vai ter que procurar muitas vezes o advogado para te defender, o médico para trazer cura sobre a tua vida. Por quê? Porque você está procurando o Pai. Ele vai tratando de você antes, ele vai cuidando de você antes, ele vai te abençoando antes. Jesus tinha essa comunhão com o Pai, por isso ele fazia a diferença. Uma vida pode influenciar muitas vidas que estão vivendo de qualquer maneira. Eu gosto muito também do exemplo de Josué. Diz a palavra de Deus que o povo estava vivendo de qualquer jeito. O povo não sabia mais para onde caminharia. Eles estavam com o coração dividido, a sua fidelidade dividida. E aí Josué falou o seguinte: gente, se vocês estão com dúvida se vocês vão servir os deuses dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, da além do rio, isso é problema de vocês. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes nós temos que ser que nem Josué, irmãos. A gente está vendo um monte de gente errar, um monte de gente cair no pecado, um monte de gente se desviando da presença de Deus. Ó, vocês são adultos, né? Vocês sabem o que vocês estão fazendo, né? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente se posiciona, a gente leva os outros a se posicionar também. Porque quando a gente bate o pé e diz que é de Deus, quem está na dúvida começa a pensar: puxa vida, eu acho que eu também posso ser de Deus.
eu acho que eu também posso servir a Deus como Ele serve. Às vezes nós precisamos ser que nem Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que o povo disse? Josué, calma aí, nós todos vamos servir a Deus também. O testemunho de Josué foi o que Deus precisou para transformar uma multidão de gente que estava em dúvida, que estava com o coração dividido. Mas uma pessoa consagrada a Deus muda muita gente. Aí eu lembro também de Elias. O povo estava lá, não sabia se servir a Baal. Elias vai lá, faz o sacrifício, desce fogo do céu, lambe a água. Aí o povo fala: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas precisou ter um Elias ali, precisou ter um Elias, como precisou ter um Neemias para construir os muros, né? Precisou ter um Neemias que Deus tirasse do palácio e levasse para lá e conduzisse o povo àquela obra. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque eu quero que você entenda uma coisa, crente: a sua vida consagrada a Deus tem valor. Tudo que você faz em termos de consagração de vida, renúncia ao pecado, renúncia às suas vaidades, oração, estar na igreja, ler a palavra, obedecer a palavra, cada atitude dessa que representa a consagração de vida a Deus, isso não é perdido. Isso não é perdido. Não deixa o diabo colocar na tua cabeça que não vale a pena você ser tão dedicado a Deus, que não vale a pena você orar, dedicar, renunciar. Vale a pena sim, porque uma vida consagrada a Deus será honrada por Deus. Deus usa uma vida que se consagra, Deus usa uma vida que se compromete com Ele, e essa vida que Deus quer usar hoje é a sua, é a minha, é a vida de cada um de nós. Então nessa noite, com quem Deus quer contar? Com quem está disposto a consagrar a sua vida. Irmãos, a gente tem vivido tempo de consagração de vida. Cadê o pastor Lucas? Ele é pequenininho, mas às vezes ele fica mais pequenininho. Ah, ele está lá. Como é que foi Terenos lá ontem, Lucas? O céu baixou. Irmãos, Lucas foi pregar lá em Terenos, levou o equipe de louvor. Eu não fui, mas o céu desceu lá. Isso é consagração de vida. Isso é compromisso com Deus. Existe um preço que está sendo pago. Quem paga o preço de se entregar a Deus, irmãos, não será decepcionado. Verá a glória de Deus, verá Deus fazer coisas grandes. Chegou o tempo de nós vermos mais de Deus. Amém, igreja? Chegou o tempo de nós vermos mais da glória, do agir de Deus, do poder de Deus, da manifestação da presença de Deus. Não abra mão da presença de Deus na tua vida como a prioridade das prioridades. Ter bênção é bom, ter bênção de Deus é muito bom, mas a presença de Deus é muito melhor. Grandes homens, grandes mulheres de Deus eram pessoas que entendiam o valor da bênção, sabiam da importância da bênção, mas entendiam que a presença de Deus era a prioridade das prioridades. Moisés, Êxodo 33:15, Deus diz assim: vou mandar um anjo com vocês, Moisés, porque é o seguinte: coração do povo é obstinado, povo é de dura cerviz, povo é teimoso. Se eu for, eu vou acabar matando esse povo. Sabe o que Moisés falou? Senhor, anjo é bom, terra prometida é bom, mas eu não vou sair daqui sem a tua presença. Se a presença do Senhor não for comigo, eu não saio, eu não arredo o pé deste lugar, porque eu quero é a tua presença. Quem quer a presença de Deus? Irmãos, a presença de Deus é tudo na nossa vida, irmãos. Aonde a presença de Deus está, tem cura. Aonde a presença de Deus está, há júbilo, há alegria, há mudança. Mas aonde a presença de Deus não está, é lástima.
Sem a presença de Deus, irmãos, o culto fica pesado. Sem a presença de Deus, irmãos, a palavra fica chata, o louvor não flui, tudo fica difícil. Mas com a presença de Deus, o fogo desce, a palavra de Deus toca, o louvor tem unção, a glória de Deus se manifesta, porque a presença de Deus faz a diferença. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Jesus, ele buscava a presença do Pai, ele não fazia nada sem estar com o Pai primeiro. Esteja com o Pai. Deus também conta com aqueles que estão dispostos a sair do conforto para servir a Deus no desconforto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: se a gente ficar buscando conforto, a gente não serve a Deus, não serve. O que é mais confortável, irmãos? Ficar no céu? Pensa em Jesus, ele estava no céu, estava ou não estava? O que é mais confortável? Ficar lá no céu, tranquilo, ou descer na terra, ser humilhado, rejeitado, cuspido no rosto, furado nas mãos, nos pés, zombado? O que é mais confortável, irmãos? Ficar no céu ou servir a Deus na terra? Ficar no céu. Sabia que todos nós temos o nosso céuzinho? Todo crente ele tem o seu céuzinho, aonde ele quer ficar para não ser ferido, para não ser machucado, para não ser zombado, para não ser agredido. O que é mais confortável? Você sair de um casamento onde você se sente muitas vezes não valorizado ou não valorizada, onde a pessoa com quem você casou te fere com palavras, com atitudes, de vez em quando pede perdão, quando pede. Ou é mais confortável você lutar, continuar dando uma segunda, terceira chance, orando, buscando, retribuindo o mal com o bem? O que é mais confortável? O que é mais confortável? Ficar em casa quando está frio? Eu fico preocupado com essa igreja, irmãos, no inverno, porque quando esfria aqui, irmãos, eu olho lá do outro lado, a sede e fome está cheia de carro. Aí eu olho aqui para o Itatiaia, meia dúzia de gato pingado. Eu falo, esse povo aqui tem dificuldade com frio. O que é mais confortável? Ficar em casa debaixo de um cobertorzão daquele do Paraguai, aquele grossão assim que você entra embaixo, tem que ter um guindaste para tirar você de lá? Ou vir para a igreja tremendo, né? Mas eu estou na presença de Deus, né? O que é mais confortável? Você continuar servindo a Deus, fazendo com excelência o trabalho no seu ministério? Ou você desistir porque você está vendo um monte de gente brincando de crente na igreja, não fazendo as coisas com qualidade, não levando nada a sério? O que é mais confortável? Eu só vou dizer uma coisa para você, irmão: se você ficar olhando para o que é mais confortável, você não serve a Deus. Se você ficar buscando o que é mais confortável, você não faz a vontade de Deus. Quando Jesus, ele pensou em servir a Deus, e ele foi para aquela cruz, ele não pensou no que era mais confortável, ele pensou na sua vida e na minha. Ele não pensou no que era mais confortável para ele, ele pensou no valor que a sua vida tinha para Deus. E eu e você temos que pensar assim também, porque senão a gente fica muito egoísta. A gente só serve a Deus quando dá, quando não tem que sacrificar nada. E eu quero dizer para você, querido, a vida com Deus é de sacrifício. Não tire o sacrifício da sua vida, porque o sacrifício de Jesus nunca será tirado. Foi feito por amor a você e a mim. Amém, igreja? Saia do desconforto. Jesus teve que servir a Deus no desconforto da humilhação, da traição, da zombaria, do sofrimento injusto. E eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que nós passamos pela zombaria, pelo sofrimento injusto, pela traição, por tudo aquilo que nós sofremos, que Jesus sofreu,
Nós estamos vivendo um processo de desenvolvermos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus, e por fim, o mesmo caráter que estava em Jesus também passa a estar em nós. Porque se nós queremos ser igual a Cristo, nós temos que passar por onde Cristo passou. Amém, igreja? Isso dói, né? Se nós queremos ser igual a Cristo, nós temos que passar por onde Cristo passou. Então segura aí, fica firme. Não é porque você está sofrendo que você está no caminho errado, faz parte. Você vive num mundo que rejeita a Cristo, que rejeita a Deus. Então fica firme, porque você está sendo formado, Cristo está sendo formado em você. Amém, irmão? Fala assim, ó, fica firme, irmão, Cristo está sendo formado em você. Deus conta com aqueles que assumem para si a responsabilidade de manifestar na terra o perdão de Deus. Quem foi perdoado aí em Cristo Jesus? Seus perdoados de Jesus, alegra o seu coração. Qual é o perdão de Deus, irmãos? É o perdão que vem da graça. O perdão que vem da graça. Eu tive uma experiência muito forte essa semana, quando eu fui visitar a prima do pastor Lucas. Eu fui com ele, o pastor Lucas ficou do meu lado em oração, enquanto eu ministrava a palavra. E eu perguntei para a jovem assim: se você morresse hoje, preste atenção, se você morresse hoje, e subisse às portas do céu, e lá estivesse Jesus com aquela roupa branca, aquela barba, glorioso, olhos de fogo, ele olhasse para você e dissesse assim: por que você acha que eu devo deixar você entrar no meu céu? O que você responderia para Jesus? Ela não teve respostas para me dar. O Lucas até falou para mim, você falou: pastor, acho que se o senhor fizer essa pergunta para um monte de gente na igreja, eu acho que muita gente não vai conseguir responder também. Mas irmãos, aí eu falei: você não tem resposta. Você sabe o que é a graça? Ela falou: também não sei. Aí nós vamos para a Bíblia, Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aí eu falei para ela: graça é o seguinte, esse copo aqui é seu. Imagina assim, esse copo é seu, mas quem comprou foi o Lucas. Mas ele é seu, mas quem comprou foi o Lucas, quem pagou por ele foi o Lucas. Então esse copo você recebeu? Ela falou: de graça. Eu falei: isso é graça. Graça é tudo aquilo que você recebe, mas que outro pagou. É teu, mas quem pagou foi outro. Salvação é assim. A salvação, ela entra na nossa vida, mas quem pagou foi Jesus, com seu sangue, na cruz do Calvário. Eu comecei a explicar para ela que obra é obrigação, está escrito, porque Deus nos criou para fazermos boas obras. Então ninguém é justificado diante de Deus quando é bom, quando faz o que é bom. Porque quando você faz o que é bom, você está fazendo a sua obrigação. E a sua obrigação não te purifica dos seus pecados. Só o sangue, só o sangue, só o sangue. Eu sei que depois de eu pregar para ela um tempo, ela chorando, ela aceitou a Jesus. O inimigo quis manifestar, nós oramos, ela caiu, ficou ali. A hora que ela levantou, eu falei: segunda etapa. O Espírito Santo tinha falado comigo, fala com ela sobre perdão. Falei: agora é o seguinte, você entendeu que o perdão, que você foi perdoada por graça, você tem dificuldade em relação a perdão? Eu citei duas pessoas. Na hora que eu citei duas pessoas para ela, ela se encheu de raiva, de ira. Eu odeio essas pessoas, eu odeio, como que eu vou perdoar essas pessoas?
Irmãos, foi mais difícil ela perdoar do que aceitar Jesus. E eu falei, se você não perdoar, eu falei, você acabou de aceitar Jesus. Você acabou de entender que você foi perdoada por graça, não por mérito. De graça recebei, de graça dai. O mesmo perdão que você recebeu, você tem que repassar. Você não tem que perdoar essas pessoas porque elas merecem o teu perdão. Você tem que perdoar essas pessoas porque elas precisam do teu perdão. E porque você precisa liberar esse perdão. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Foi mais difícil, irmãos. Foi mais difícil. E o diabo estava ali. Porque era um ambiente pesado que envolvia situações de ocultismo. Na hora que ela orou, eu falei assim, vamos liberar perdão? Ela falou, vamos. Ela mencionou o nome da pessoa, o inimigo quis manifestar. Nós oramos, mas ela liberou. Quando ela caiu, irmãos, eu fiquei emocionado, viu, Lucas? Fiquei emocionado naquela hora que você também ficou. Ela ficou um tempão no chão, irmãos, eu e o Lucas ficamos ali sentados, esperando ela voltar. A hora que ela abriu o olho, ela levantou, ela falou assim, pastor, eu estou sentindo uma paz que eu nunca senti antes. Estou sentindo uma paz. Irmãos, ela não dormia, acho que há 3 dias. Porque o inimigo estava ali oprimindo aquela vida. Por que eu estou falando com você sobre perdão? Porque tem muito crente dentro das igrejas que já aceitaram a Jesus, já foram batizados, mas estão vivendo mal, estão sofrendo, porque insistem em não liberar perdão. Tem muito crente, coração duro. Quero dizer para você, querida, no perdão tem cura. Quando você libera perdão, sabe quem é a pessoa mais beneficiada? Você. O perdão, ele traz cura sobre a tua vida. Perdoe todos que te feriram, e você será curado, você será curada. Perdão traz cura para os ossos, traz cura para a alma. É constatado pela ciência, que pessoas que não perdoam, que guardam mágoa, elas têm reumatismo, elas têm dores nas pernas, têm dores nas costas, são depressivas. E aí eu acrescento, tem demônio. Perdão adoece um ser humano e abre uma brecha para o diabo entrar. Então eu digo para você, assim como Jesus trouxe o perdão de Deus, seja um portador do perdão de Deus na terra. Todo mundo que te ferir, perdoa. Todo mundo que te machucar, perdoa. Por quê? Porque o perdão de Deus está em você. O perdão de Deus está sobre a tua vida. Amém, irmão? Deus conta com aqueles que sabem que o tempo da exaltação sempre virá para aqueles que sabem passar pelo tempo da humilhação. Jesus foi humilhado? Jesus foi humilhado, igreja? Mas depois Jesus foi exaltado, igreja? Sim. Mas depois. Primeiro veio a humilhação, depois veio a exaltação. Eu quero dizer para você, para ser exaltado, a gente tem que saber passar pela humilhação. Ser humilhado não é bom. Ser humilhado não é agradável. Ser humilhado é algo constrangedor muitas vezes. Mas às vezes nós vamos passar por essa experiência. Por quê, pastor? Porque Jesus passou. E você está seguindo os passos de Jesus. Jesus, diz a palavra de Deus, que ele se humilhou, se tornando ser humano. Só no ato de Jesus se tornar homem, já não é uma humilhação, irmãos? Sim ou não, irmãos? Pensa só, um Deus todo-poderoso, ele se faz homem. Isso já é humilhante, se tornar um ser humano, uma pessoa.
pequenininha, porque nós somos pequenos diante de Deus. Mas diz a palavra de Deus que, como ser humano, ele se humilhou mais um pouco. Como ser humano, ele se tornou servo. Ou seja, ele já tinha se humilhado uma vez em se fazer homem, e na forma de homem, ele diz: vou me humilhar mais um pouquinho, vou me fazer servo. O que eu quero dizer para você nessa noite: Jesus não teve medo de se humilhar para que o Pai fosse exaltado. Eu quero dizer para você: quem serve a Deus não tem medo de ser humilhado, não tem medo de passar por humilhação, quando ele sabe que aquilo vai trazer glória para Deus. E às vezes nós precisamos nos humilhar, às vezes precisamos nos humilhar para que uma pessoa que nos persegue pare de nos perseguir. Se você abrir sua Bíblia, abre aí, 1 Samuel 24, vamos ler um pouquinho de Bíblia aí, 1 Samuel 24. Samuel 24, 11. 1 Samuel 24, 11, aqui é Davi falando com Saul. Olha só o que Davi diz: olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem rebeldia alguma, e não pequei contra ti. Porém tu andas à caça da minha vida, para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto, uma pulga? O Senhor, porém, será juiz, e julgará entre mim e ti, e verá e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. Olha só o versículo 16 agora. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Então Saul levantou a sua voz e chorou. E ali ele não perseguiu mais a Davi. Mas porque Davi se humilhou. Ele teve coragem de se humilhar. E a humildade de Davi quebrantou o coração de Saul. Lá em Gênesis 33, 2 fala que quando Jacó foi encontrar com Esaú, ele foi abaixando 7 vezes. Ele se humilhou diante do seu irmão, porque ele havia feito algo errado contra o seu irmão, e ele precisava do perdão do seu irmão. O relacionamento deles estava quebrado. E qual foi a saída? Se humilhar. Quando Jacó se humilhou, Esaú o abraçou, e os dois irmãos choraram juntos, compulsivamente, durante alguns minutos. Às vezes, se humilhar é a cura para um relacionamento quebrado. Amém, igreja? Então não tenha medo de se humilhar. Deus exalta aqueles que se humilham. Eu teria ainda mais alguns tópicos dessa mensagem para pregar, mas eu tenho que ministrar a ceia. Então eu quero deixar essa palavra até nesse ponto que Deus me entregou, para deixar no seu coração. Nós precisamos pensar que Jesus foi aquele com quem Deus contou para mudar o mundo, e agora Deus conta com você e comigo para mudar a nossa casa, para mudar essa igreja, para mudar o nosso bairro, para mudar a nossa cidade. Amém? Quem quer ser usado pelo Senhor, fique em pé nesse momento. Vamos